de la Cruz se va de River. ¿Qué? ¿Dónde se va? Se va a un equipo de Brasil. Ay, aparte de Brasil. Es que en Brasil son muy buenos. Y ojalá algún día vuelva, ¿no? Sí. Cuando tú en tu nuevo equipo te enfrentes contra River, mi corazón va a estar un poco dividido. Pero entiende que yo siempre voy a ser de River. Pero siempre voy a ser tu amiga. Aquí siempre vas a tener una amiga de la Cruzita. De contar reais, sí, pero no cansamos de contar reais. Até que enfim. Fala, nação encantadinha da torcedora, né? Nicolas de la Cruz agora é oficialmente jogador do Flamengo, já assinou o contrato, mas partiu o coração da torcedora mirim do River Plate. Falando sobre o Léo Pereira, né? Só pode ser piada a proposta do Olympiacos pro time do Flamengo, vou falar ela pra vocês. Sobre o Pedro, ele está ali na mira da Liga Saudita. Só que a multa dele, galera, é de 100 milhões de euros. E eu não venderia para eles por um valor muito abaixo disso. Em relação ao Bruno Henrique, a diretoria do Flamengo está com medo de anunciar de forma oficial a sua renovação. E eu vou explicar o porquê. E em relação a contratações, né, um time bilionário desse do Flamengo conseguiu chegar a um número incrível. Mais de R$1 bilhão de contratações de 2019 para cá. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, Feliz Natal a todos, espero que todos tenham passado um Natal espetacular e peço encarecidamente de presente de Natal o seu like, deixe o seu like agora se puderem, ajuda muito o canal Flageral a se manter de pé e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre mercado da bola. É oficial, não tem mais volta, Nicolas de la Cruz anunciado oficialmente pelo time do Flamengo, vocês viram no começo do vídeo, tadinha da menina, chorando pra caramba, né, e ele assinando o contrato. Vou falar também sobre Léo Pereira, que só pode ser piada essa proposta do Olympiacos, e do Pedro, que está na mira da Liga Saudita. Vamos começar, lógico, pelo Nicolas de la Cruz, jogadoraço, maior contratação do futebol brasileiro, e ele partiu o coração de uma menininha, vocês viram no começo do vídeo, a pequena torcedora do River Plate chegou a chorar, porque sabe da importância do jogador, sabe da qualidade do Nico, e é um cara que, chegando no time do Flamengo, se adaptando, vai dar muitas alegrias, é um cara tecnicamente espetacular. O nível dele é colocar o Arrascaeta no banco pela seleção do Uruguai. Então, somente por esse cartão de visitas, a gente já sabe o grande jogador que o Nicolas de la Cruz é. Ele assinou o contrato ali de forma oficial, foi difícil demais essa negociação, mas no final das contas a gente conseguiu o jogador por 5 anos. 5 anos de Nicolas de la Cruz, a gente tem no meio campo com de la Cruz e Arrascaeta, meu camarada, é o melhor meio campo das Américas. E falando sobre o Léo Pereira, só pode ser piada essa proposta do Olympiacos. Segundo a imprensa grega, o Olympiacos ofereceu astronômicos 4 milhões de euros pelo Léo Pereira. Tá de sacanagem, né, Olympiacos? Mais ou menos 21 milhões de reais por um jogador que é titular do time do Flamengo, importantíssimo na zaga rubro-negra. Sei que os senhores inscritos aqui da Flageral, muitos de vocês não gostam do Léo Pereira, querem que ele vá embora, mas a verdade, galera, é a seguinte, é um jogador que faz parte da zaga rubro-negra, sempre é utilizado como titular. Com a chegada do Léo Ortiz, pode ser até que ele vá para o banco e fique Léo Ortiz com o Fabrício Bruno, mas a gente não pode ter só 2 zagueiros. Aí um se contunde, vai botar quem? Davi Luiz, que é um jogador que sempre teve ali a sua importância no futebol brasileiro, mas hoje em dia já tem mais idade, não está conseguindo desenvolver aquele futebol espetacular. E aí a gente vende o Léo Pereira, para mim não tem condições. Se for vender o Léo Pereira, que seja por uma proposta irrecusável. Por 4 milhões de euros, para mim é uma piada o que o Olympiacos fez. O Flamengo acabou de comprar por quase 100 milhões de reais o De La Cruz. Aí vai aceitar a miserinha do Olympiacos? Pelo amor de Deus, né? Toma vergonha na cara, time grego. Se for fazer uma proposta, que faça uma proposta condizente com a grandeza que o Flamengo tem, né? O Flamengo hoje em dia não tá igual década de 90 com o Pires na mão. Então, para mim, é uma piada essa proposta do Olympiacos. E falando sobre o Pedro, a Liga Saudita, ela faz ali um scanner, né? Ela faz uma análise de vários jogadores pelo mundo para oferecer para os clubes da Liga Saudita. Porque o Sheik lá,
o pessoal que comanda o futebol lá na Liga Saudita, eles têm muito dinheiro. Então eles podem comprar um jogador e dar para um clube, podem ajudar um clube a contratar o jogador. E no scout dessa análise saudita, o Pedro está lá em cima. E o Pedro sim vai ser oferecido para clubes da Liga Saudita, algum clube querendo, os sheiks lá, o pessoal que cuida das finanças dos clubes, o pessoal do governo saudita pode sim ajudar na contratação. Pedro que tem uma multa de 100 milhões de euros. Pedro que é titular do Flamengo, o Flamengo que não pretende negociar o Pedro, mas a verdade é a seguinte, o Pedro nesse final de temporada voltou a ter um nível bem alto, né? Porque não dava pra gente ficar sofrendo com Pedro sem fazer gol, com Gabigol sem fazer gol e a gente sabendo que são dois jogadores com qualidade técnica acima da maioria aqui no Brasil. O Pedro, chegando o Tite, melhorou bastante. Em 65 partidas nessa temporada de 2023, o Pedro marcou mais ou menos uns 35 gols, 30 gols, deu 4 assistências. Se eu não me engano, foram 35 gols com 4 assistências. Então, um nível assim elevadíssimo de participações em gols e de gols feitos. Não negociaria o Pedro. A Liga Saudita quer levar o Pedro? Então, eles têm muito dinheiro, que paguem a multa de 100 milhões ou que cheguem aí com 70 milhões de euros. É um valor que dá pra gente sentar na mesa e negociar, mas só que menos disso eu não negociaria, ainda mais a gente na porta de uma temporada importantíssima, que é essa temporada de 2024, pra gente apagar um pouquinho o que a gente não fez nessa temporada de 2023. E aí eu pergunto aos senhores, em relação ao Léo Pereira, quanto que vocês colocariam para o Flamengo negociar no mínimo? Em relação ao Pedro também, fica esse questionamento e tadinha da torcedora do River Plate, coitada dela, mas uns choram e outros riem, como é o caso da nação rubro-negra com a chegada do De La Cruz. Seja muito bem-vindo, esse craque de bola. E que o Flamengo é o time que mais investe em jogadores no Brasil, isso não é novidade, mas vocês sabem mais ou menos os números. O Globo Esporte fez um levantamento e confirmou que desde 2019 até a atual data, o Flamengo já investiu mais de R$1 bilhão somente em compra de jogadores e também com algumas situações ali da base, né? Somente nessa temporada de 2023, o Flamengo investiu em torno de R$300 milhões na compra de jogadores, né? Entre eles tem aí o Alan, tem o Gerson, tem o De La Cruz, entre outros. O Flamengo, para a gente botar na ponta do lápis, gastou o seguinte, tendo o Gerson no topo da lista. R$92 milhões com o Gerson, 89 milhões com a Arrascaeta, 88 milhões com o Pedro, 77 milhões com o De La Cruz, 78 milhões com o Gabigol, 73 milhões com o Cebolinha, 49 milhões com o Gerson da primeira vez que ele veio, 43 milhões com o Alan, 39 milhões com o Ayrton Lucas. O Michael a gente pagou 38 milhões. Esse do Michael é um caso que eu não venderia o jogador. Por quê? A gente recebeu em torno de 50 milhões de reais e a gente comprou ele por mais ou menos 40 milhões de reais. A perda que a gente teve tecnicamente dentro de campo foi gigantesca. Então, em relação ao Michael, esse aí pra mim foi uma barca furada a gente ter vendido ele. Mas vamos lá. Léo Pereira, 34 milhões, Thiago Maia, 24, Bruno Henrique, 23, Rodrigo Caio, 21, Pablo, 16, e por aí vai, galera. É muita grana de 2019 pra cá, um elenco que já nos deu bastante alegria, né? Muitos títulos, infelizmente, nessa última temporada, quase ninguém se salvou, mas a temporada de 2024, a expectativa tá lá em cima, até pela chegada do melhor jogador da América do Sul atualmente, que é o Nicolas de la Cruz. E aí eu deixo esse questionamento para vocês. É muito valor investido ou vocês acham que realmente esses valores ali têm até que subir, porque o Flamengo, quanto mais forte, mais chance a gente tem de título? Galera, na minha opinião, se não onerar os nossos cofres, tem que partir para cima, porque o carro-chefe de qualquer clube é o futebol, e o futebol indo bem, todas as áreas, elas fluem. Agora, nação rubro-negra, segundo coluna do Fla, o Flamengo está com uma dúvida interna ali na diretoria sobre a renovação do Bruno Henrique. Bruno Henrique fechou um contrato com o Flamengo, que o Flamengo queria oferecer 1 ano, mas a staff estava batendo pé, queria 3 anos de contrato, e realmente esses 3 anos foram fechados. O contrato já está assinado pelo lado do Flamengo também, então não tem volta, ele vai ficar no Flamengo até o final da temporada de 2026. Só que o questionamento dentro da diretoria, segundo o coluna do Fla, é o seguinte: o jogador, ele tem 33 anos. Uma parte da torcida ficou chateada com esses 3 anos de contrato. Então o Flamengo não sabe
se vai anunciar de forma oficial a renovação do Bruno Henrique ou vai deixar ali no sapatinho, né? Vai deixar ali, renovou, mas não vai fazer um alarde, e isso por medo de críticas da torcida. Galera, pra mim, já fez ali o acordo, já fechou o acordo, que anuncie, pô. Ah, vai vir crítica. Irmão, a gente tá na chuva pra se molhar. Isso aí não tem jeito. No mundo do futebol, ainda mais numa torcida de 50 milhões de fanáticos, o contraditório é o mais normal do mundo, né? Você acha que 50 milhões de pessoas vão pensar igual? Não é assim, as pessoas têm liberdade de pensamento. Eu, se fosse a diretoria do Flamengo, anunciava a renovação do Bruno Henrique, um grande jogador, já nos deu muita alegria e ainda pode nos dar muito dentro de campo. Então, eu anunciaria a renovação como o Flamengo sempre anuncia com todos os outros jogadores. A minha opinião é essa e eu queria saber a sua opinião. Anunciariam ali, fariam um anúncio nas redes sociais da renovação do Bruno Henrique ou ficariam ali no sapatinho, deixariam quieto para não causar ali um problema de reclamações da torcida? Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão. Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, até a próxima e fui!